TM, que é o Transition Mode, também conhecido como modo de condução crítica. Tá? Qual que é uma característica desse tipo de modulação, pessoal? Como eu sempre espero a corrente chegar a zero, tá? Então eu não tenho um timer para comparar com uma dente de serra, para eu então fazer o sinal de acionamento. Eu sempre espero a corrente chegar a zero para eu gatilhar novamente. E isso daqui vai depender de uma série de fatores. Vai depender da carga, vai depender da tensão de entrada, enfim. É algo que esse conversor ele não tem uma frequência fixa. Então é um conversor de frequência variável. Tá? Mas a grande vantagem dele é pela simplicidade da implementação. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais dele adiante. Tá? Por que usar esse grupo e por que usar esse grupo? Tá? Em geral, para potências altas, tá? Se usa o modo de condução contínua. Por quê? O ripple de corrente na entrada, no indutor de entrada, é menor. Tá? Fazendo com que você consiga ter um componente de EMI menor na entrada. Tá? E uma ondulação de corrente menor. Em contrapartida, esse tipo de modulação, para você ter a mesma corrente RMS na entrada, eu tenho que ter uma corrente de pico muito grande. Então, qual que é o senão desse tipo de conversor? Para eu manter uma corrente RMS senoidal de, vamos colocar valores, de 1 ampere, eu preciso de uma corrente de pico de 2 amperes. Então, isso é o grande problema desse tipo de implementação. Quando eu falo problema, é o seguinte, pessoal, é um balanço. Nunca existe uma solução ótima. Sempre existe um compromisso. São soluções que, do ponto de vista de implementação como um sistema, são mais apropriadas. Então, dividindo os dois grandes grupos aqui, pessoal. CCM para potências altas, tá? E a parte TM para potências mais baixas, tá? Vamos falar um pouquinho, colocar valores para isso, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então, ponto a ponto, do que pesa, no final das contas, o custo do conversor, do tipo de conversor PFC, tá? Filtro de EMI, pessoal. Quando a gente fala de um conversor TM, que é o que a corrente chega no zero, eu tenho uma variação muito grande de corrente e um conteúdo harmônico muito grande. Então, isso onera o tamanho do filtro de entrada. Então, quando eu estou trabalhando com um modo descontínuo ou um modo de transição, meu filtro de entrada tem que ser maior. Quando eu falo maior, é o seguinte, pessoal, em tamanho, tem que ter uma indutância maior, tem que aguentar uma corrente um pouco maior. Então, nesse caso, é um ponto negativo para a implementação TM. Em contrapartida, o CCM, como ele acompanha, lembrando da forma de onda antiga, que ele acompanha a senoide, tá? O filtro fica muito menor. Falar do indutor de boost, tá? O indutor de boost, no modo CCM, pessoal, a corrente sempre tem que acompanhar uma envoltória de baixa frequência. Para isso, eu preciso ter uma indutância maior. O indutor, basicamente, o tamanho dele está associado à energia que ele consegue manipular. Se eu tenho uma indutância alta e a corrente de entrada é igual para os dois casos, RMS é igual para os dois casos, o tamanho do indutor boost é maior no CCM. Tá? E o que não é verdade no TM. Por quê? No TM eu sempre deixo a corrente subir rápido e cair rápido. Então eu preciso de uma indutância bem menor. Tendo uma indutância bem menor, o meu indutor é mais barato. MOSFET, pessoal. No modo TM, pessoal, eu vou ter uma corrente de pico muito grande, certo? Pensando no MOS, pessoal, o MOSFET, as perdas de condução dele estão associadas a RDS vezes corrente ao quadrado, certo? Se minha corrente é 2 vezes a corrente RMS, eu vou ter mais do que 4 vezes de perdas. Então, o aumento da corrente de pico reflete de forma quadrática na dissipação do MOSFET. Então, no caso do TM, o meu MOSFET sai um pouco prejudicado. Por
que é prejudicado, pessoal? Eu preciso ter um MOSFET com RDS menor ou usar um dissipador maior. Tá? No diodo, pessoal, o diodo é interessante. Quando a gente fala do modo TN, quando o diodo começa a conduzir, pessoal, tá? Quando o MOSFET para de conduzir, o diodo conduzir, ele vai acompanhar a corrente que estava no MOS, que é uma corrente da triangular, corrente alta. Só que na hora que a corrente chega, ele vai esperar a corrente chegar a zero. Quando chegar a zero, o MOSFET ligar, eu não tenho mais tensão reversa no diodo. Então, as perdas de recuperação reversa no diodo não existem no modo TN. Ou não existem, não, são mínimas. São mínimas. Dessa forma, num conversor TN, eu posso usar um diodo ultrafast tranquilos, 100 nanosegundos, 150 nanosegundos. Não precisa ser nada excepcional. Em contrapartida, no CCM, sempre eu vou ter uma perda de chaveamento muito grande. Porque quando o MOS ligar novamente, eu tenho corrente passando no diodo. Então eu preciso ter um diodo muito rápido. Então, para conversores PFC de alta potência, é mandatório eu ter um diodo muito bom. Senão, tá? As perdas associadas a esse diodo comprometem a eficiência do sistema como um todo. Tá? E por último, pessoal, a parte de controle, tá? Vamos falar bastante disso, mas vou falar de forma genérica comparando os controladores. Tá? No modo TN, é um controlador de modo corrente, de pico, um controlador bem simples, poucos componentes periféricos. Tá? E para o controlador CCM, o que a gente tem? Um controlador modo corrente, só que não por corrente de pico, por corrente média. Isso era uma realidade até 3, 4 anos atrás. Não existia opção a esse tipo de controlador. Era um controlador muito caro. Tá? E o desafio é a gente trazer para esse mercado de PFC de alta potência, incorporar uma estratégia de modulação que seja adequada à realidade do mercado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Pegar um caso onde eu tenho um controlador que é caro, tá? Que compromete o custo da solução e tentar implementar um algoritmo que simplifique a implementação do teu controlador boost. Vamos começar, pessoal, então, vamos falar agora da técnica de controle para PFCs de alta potência. Tá? A ICT, a gente chama essa técnica de controle de Fixed Off Time. Tá? Vamos falar um pouquinho do princípio básico dele antes de começar um monte de fórmula integral, um monte de coisa legal. Vamos falar primeiro do conceito associado a esse tipo de solução. Olhando essa forma de onda, pessoal, lembra que tipo de modulação? CCM ou DCM? CCM. Contínuo, CCM. Tá? Então até aí a gente já tratou previamente. Agora, qual que é a diferença desse tipo de controlador? Tá? A gente tem um problema na parte dos controladores de PFCs tradicional. Quando você chega perto do zero, a tensão que aparece no boost é muito pequena. Quem trabalhou com boost sabe disso. Então, nesse momento, aparece uma distorção relativamente grande na corrente. Então, você vê que você não consegue subir a corrente perto do zero porque você não tem tensão. É algo que não tem como resolver no conversor boost. Então, qual foi a nossa ideia aqui? Se a minha indutância, eu não posso mexer no ciclo, certo? O conversor está pronto, eu não posso mexer a indutância com o conversor rodando. Então, qual que é a estratégia? Quando eu estiver perto do zero, eu mudar a frequência de chaveamento. Mas para que eu vou fazer isso? Por quê? Eu preciso deixar o indutor carregar por mais tempo. Para que isso? Para eu conseguir subir a corrente de entrada e não ter a distorção de 60 Hz que aparece na corrente de entrada.
Então a nossa ideia é você fazer um mix, tá? Eu mantenho com todas as vantagens do CCM, que a gente conversou previamente, só que perto do zero eu mudo a frequência para eu não ter distorção. Então é assim, o conceito é simples, tá? Agora a gente vai falar um pouco da implementação, como que a gente fez isso? Porque hoje, só para fazer o paralelo do que a gente tem hoje no mercado, a frequência é constante durante o tempo todo. Se a frequência é constante perto do zero, eu não consigo subir a corrente de entrada. Esse é o grande problema que a gente vai discutir. Então, dessa implementação que a gente está falando, do controlador Fixed Off Time. A gente não precisa, vamos falar dos grandes grupos aqui. Tá? A gente vai ter a mesma capacidade de manipular a potência da solução atual, que é o FF aqui, pessoal, é o Fixed Frequency, tá? É o padrão de mercado. Tá? Então a gente vai ter a mesma capacidade de manipular a potência do que tem hoje frequência fixa, que é o tradicional, e tão simples quanto o modo de transição. Esse é o desafio. Tá? Qual que é o outro grande ponto aqui? Tá? Como a gente vai perto do zero deixar o formato da onda mais próximo do senoide, ele diminui o conteúdo harmônico. Tá? Lembrando, pessoal, se tudo que lembrar mais de 60 Hz, o conteúdo harmônico já vai para fundamental. Então, o filtro de entrada, isso experimentalmente é provado, tá? O filtro de EMI de entrada, ele é minimizado. Tá? E a eficiência, pessoal, a eficiência basicamente é a mesma eficiência que você tem no controlador de frequência fixa. Tá? Então, a gente não tem expectativa de melhorar a eficiência desse tipo de conversor atual de mercado. Tá? E um problema desse tipo de conversor, tá, que a distorção da corrente de entrada é relativamente alta. Quando a gente fala relativamente alta, é acima de 10%. Tá? Então, falando um pouquinho aqui como que a gente equaciona esse tipo de conversor, tá? Vamos falar do balanceamento, tá, de volts por segundo no indutor, tá? A gente vai ter o tempo on vezes a tensão instantânea, tá? Que é o Vpeak vezes o seno de θ, tá? Que é igual ao T-off, que é a tensão de saída menos a tensão de entrada, que é a tensão que aparece no indutor na hora que a chave está desligada. Então esse daqui é o primeiro balanço que a gente precisa entender em qualquer tipo de conversor que tenha um indutor operando esse tipo de condição. Tá? Então qual que é a relação aqui nesse caso? Tá? O T-on vai ser uma função do T-off. Por quê? O meu T-off sempre vai ser uma percentagem da tensão instantânea da entrada. Então, o que acontece? O T-off, a gente fala que é Fixed Off Time, mas ele é um Fixed Off Time que é função da tensão de entrada. Porque só faz sentido, pensando numa célula boost, eu pensar no tempo off para uma determinada tensão de entrada. Então, eu vario o off em função da tensão instantânea que aparece na entrada do conversor boost. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Tá? O T-on vai ser uma função do T-off, tá? E o período de chaveamento vai ser tensão de saída dividido pelo formato senoidal de entrada, Vpeak seno de θ, vezes o T-off. Tá? Então, isso mostra que existe uma dependência da frequência de chaveamento, tá, em função do ângulo de comutação para o conversor boost. Tá? Então vamos lá. Vamos só lembrar da forma de onda aqui para a gente entender o porquê da associação. Como que eu vou associar, mudar a frequência de entrada
mudar a frequência de chaveamento, tá, num conversor que já está rodando. A única variável que eu tenho acesso é a tensão de entrada. Então eu tenho que, em função da tensão de entrada, variar a frequência de chaveamento. Então vamos voltar no equacionamento. Então vamos lá. O T-off, que eu comentei com vocês, é uma proporção, uma parte linear do valor instantâneo da tensão de entrada. Então, se você olhar no osciloscópio, é algo que você fala, meu, tá doido esse conversor aqui, cada hora tá um tempo, mas existe uma relação entre o formato da onda de entrada com o tempo off na saída. E essa relação é uma relação linear. Então, quanto maior a tensão na entrada, maior o T-off. Tá? Que ele é um conversor boost, como eu vou chamar de adaptativo com relação à tensão de entrada. Tá? E a frequência de chaveamento é proporcional à tensão de saída. Tá? É um KT da tensão de saída. Dentro da ST, a gente chama essa técnica de Line Modulated Fixed Off Time. Tá? Então, esse é o tipo de técnica que a gente emprega nesse conversor. Tá? Para onde que é válido tudo isso, pessoal? Quando o conversor opera em CCM. Quando que ele opera em CCM, pessoal? Somente quando a tensão de entrada já tem um valor suficiente para manter o formato senoidal da corrente de entrada. Tá? Essa é uma implementação, tá, de um conversor boost clássico. Tá? Então vamos lá, pessoal, a gente tem rede elétrica, retificador, a gente tem, só identificando os principais itens, tá? O indutor do boost, a chave do boost e o diodo boost. Tá? Essa aqui é a célula principal do boost. Tá? O que a gente colocou? Quais são os penduricalhos que a gente colocou aqui nesse conversor? Tá? Eu tenho um divisor de tensão plugado na minha tensão retificada de entrada. Para que serve isso, pessoal? Por que eu preciso ler a tensão de entrada? Para mostrar a tensão. Para mostrar a tensão. Exatamente. Então, essa entrada aqui, pessoal, que é uma parte da tensão de entrada, tá? Ele está amarrado na lógica de geração do PWM, principalmente na geração do T-off. Tá? O que a gente vai ter? Vai ter um filtro de entrada, porque você precisa ter pelo menos um pequeno capacitor na entrada para reduzir um pouco o conteúdo harmônico. Tá? Esse capacitor ajuda sobre um ponto e atrapalha em outro. O problema é que ele é associado a ele, a gente vai conversar nos próximos slides. Mas vamos lá. Continuando. Tem um capacitor de saída, tá? Normal, e um divisor de tensão para ajustar a tensão de saída, que é o conversor boost, que vai alimentar um estágio posterior, que pode ser um inversor, pode ser um conversor LLC, enfim. Isso aqui é um pré-regulador. Tá? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Vamos olhar as formas de onda aqui para entender como funciona esse cara. Tá? Então, quanto tempo tem?